Olá, meus amados irmãos, uma boa noite. Espero que esteja tudo bem na casa, no lar de cada um de vocês. Amém? Hoje, quarta-feira, dia de nosso encontro com a palavra do Senhor, e na igreja seria o nosso culto de cura e libertação. E eu gostaria já de agradecer os irmãos pelo empenho, pelo desejo de estar compartilhando a palavra, da assiduidade que vocês têm tido em cada uma das nossas ministrações. Eu gostaria já de deixar o meu abraço, o abraço da Roseli, que nós estamos à disposição e com muita saudade de vocês. Nós esperamos que nos próximos dias essa situação toda já esteja bastante acomodada e que nós possamos realmente nos reunirmos, para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas, como eu tenho dito, enquanto isso não for possível, nós estaremos unidos dessa maneira. Nós aqui, cada um em seu lar, cada um na sua casa, se reclusando, se cuidando, para que o mais breve possível nós possamos estar juntos. Amém? Gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento, que você coloque a mão no seu coração e ore aí na sua casa, junto com seus familiares. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. E agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela forma que você tem guardado, provido, sustentado e abençoado os nossos caminhos. E o que nós lhe pedimos é que nessa noite seja o Senhor a falar conosco através da tua palavra. E receba, assim, esse momento que nós entregamos na tua presença, Senhor. Esse culto que nós entregamos a ti, porque é a ti que nós louvamos, glorificamos e exaltamos, Senhor. Receba, assim, o nosso culto, receba esse momento na tua presença e fale conosco através da tua palavra. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos 34, e nós vamos ler alguns versículos. E enquanto você abre, já gostaria que você pegasse na sua mão a sua oferta e o seu dízimo. Se você já separou, se você já orou, junto com seus familiares, agora nós vamos consagrar essa oferta, o seu dízimo. E eu gostaria também de, antes de nós orarmos pelos dízimos, agradecer os irmãos que têm colaborado com essa campanha que está sendo feita para nós arrecadarmos alimentos, para doarmos para famílias necessitadas aqui em Caçapava. Essa semana nós reunimos macarrão, reunimos farinha, reunimos também, se eu não me engano, foi sardinha, é isso mesmo. Então esses três elementos foram reunidos, alguns deram até alguns elementos a mais, e nós estamos entregando na prefeitura para juntarmos junto com as outras igrejas e formarmos algumas cestas e entregar para pessoas necessitadas. E talvez isso vire até uma rotina a cada 15 dias, eu vou ainda conversar com o secretário da assistência social para ver como é que isso está funcionando e o que a gente puder colaborar, mas eu já incluo também essa oração como se fosse uma oferta a Deus, e é uma oferta a Deus quando nós ajudamos o necessitado, quando nós nos compadecemos da dor do outro, e que Deus possa abençoar tremendamente o lar e o celeiro de cada um de nós também, que tem colaborado, e aquele que tem se desprendido, não vendo somente a sua necessidade, mas a necessidade do próximo também. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nesse instante eu te louvo, te glorifico, te exalto e agradeço, meu Pai, e coloco nas tuas mãos a minha oferta e o dízimo, meu Pai, de cada um daquele que tem se colocado na tua presença. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe o que cada um tem feito para estar na tua presença, e o Senhor sabe a necessidade de cada um. Por isso eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, receba agora essa oferta, receba esse dízimo e cumpra o que está na tua palavra, Senhor. Que através dessa ação o Senhor venha tomar a nossa vida financeira em tuas mãos. Que o inimigo não tenha nenhum tipo de afronta, mas seja somente o teu Santo Espírito a nos guiar, nos guardar e nos prover. Abençoa de igual maneira, meu Pai, aquele que hoje não está ofertando. Abençoa também aquele que se dispôs a doar alimentos, ó Pai, para fazer socorro àquelas pessoas que estão necessitadas. E que seja o Senhor a suprir de uma maneira abundante a cada lar representado. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos compartilhar o texto da palavra do Senhor. Salmo 34, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, depois eu vou ler o 17 e o 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesse Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca.
A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Depois no 17 diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E no 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Amém? Meus amados, esse salmo de Davi, e se nós entendermos e temos que buscar entender o contexto desse salmo, esse salmo ele foi escrito depois que Davi voltou não digo exílio, mas ele tinha fugido. Ele estava sendo perseguido por Saul e com medo da falta da sua vida, de ser morto por Saul, porque a perseguição era muito grande, ele saiu de Israel e foi junto ao povo inimigo. Ele se escondeu junto com os inimigos e ficou lá um tempo. E esse tempo não foi tão pequeno, até que abrandasse um pouco o coração de Saul e ele voltasse para Israel. Mas nesse tempo foi um tempo de muita dificuldade de Davi. Foi um tempo onde ele estava junto aos inimigos e nessa época ele já lutava contra esses inimigos. E tanto que Saul, ele estava querendo matar Davi porque as pessoas exaltavam mais a Davi do que a Saul. Cantavam, que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Então, existia assim uma comoção em relação a Davi. O povo adorava Davi, amava Davi. E isso fez com que o coração de Saul se endurecesse e ele quisesse matar a Davi. E Davi, nesse momento, ele sai de Israel e vai se esconder no lugar mais seguro, pelo menos que Saul não ia procurá-lo, que era junto com os inimigos. Porém, imagina, ele para entrar nesse lugar de inimigos e não ser morto, porque ele havia matado muitos parentes, amigos, daquele que ele estava praticamente junto agora. Ele se fez até de louco. A Bíblia diz que ele espumava, ele falava coisas absurdas, ele se fez de louco para não morrer no lado inimigo. Então foi um momento de muita tristeza, muita angústia, muita dor, onde ele volta e ele escreve esse salmo. Então aqui nós vamos entender por que a Bíblia fala que Saul tem um coração que agrada a Deus. Davi, tem um coração que agrada a Deus. Porque ele não vê nunca as circunstâncias, ele vê somente o que Deus fez, pode e faz por ele. E aqui ele começa, nesse salmo, do versículo 1 ao versículo 3, ele somente engrandece. Ele exalta o nome do Senhor, eleva o nome do Senhor, ele deixa Deus assim num nível tão alto de adoração, que quando nós olhamos, nós falamos, essa pessoa que faz esse tipo de declaração, ela não tem problema. Essa pessoa que faz esse tipo de declaração a Deus é porque não enfrentou dificuldades, não enfrentou nenhuma luta, muito pelo contrário. Quando ele exalta aqui, quando ele coloca o nome do Senhor como uma primazia, é porque ele tinha passado por lutas que eu e você, em nome de Jesus, jamais vamos passar. Que nós não venhamos a sofrer nenhum décimo daquilo que Davi sofreu. E quando ele vê a forma que Deus trata com ele, a forma como Deus o livra, ele exalta, ele engrandece, ele coloca o nome do Senhor acima de todas as coisas. Porque aqui ele está declarando que quando ele houve a necessidade, não foi as suas astúcias, não é porque ele se fez de louco,
Não é porque ele foi para um lugar certo para se esconder que ele não morreu. Não, ele sabe que as ações que ele tomou talvez não tenham nem sido as melhores, mas Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o protegeu porque ele tinha um coração que amava a Deus. Ele jamais desprezou, né, os conselhos de Deus e jamais desprezou a presença de Deus. E aqui nós tiramos vários ensinamentos e eu creio que nós estamos passando um momento muito difícil. Nós estamos enfrentando um momento que é singular na nossa vida, na vida do Brasil, assim, se a gente pode considerar no mundo, né? O mundo já sofreu algumas situações parecidas com ebola, com outro tipo de conflito, até com guerras, mas agora no mundo atual, com essas informações tão rápidas, nós vemos que o mundo todo está passando por uma dificuldade tremenda. O mundo todo está passando por uma instabilidade, porque quando você sabe o que está acontecendo e o tempo dessa passagem, você já tem ela como definido, isso acalma o coração, isso nos deixa mais tranquilos. E agora, quando nós temos uma situação que nós não sabemos o que vai ser o futuro, porque hoje, se você perguntar para a pessoa mais que tem mais informações a respeito de toda essa situação do Covid, ele vai falar que é uma situação nova ainda e que não tem uma resposta plena. Imagine nós que não sabemos praticamente nada, e nós temos as nossas responsabilidades como um todo. Acho que hoje qualquer pai de família, o que mais está preocupado é se vai obter todos os recursos para poder fazer o amparo da sua família. Se vai, puxa vida, mas será que nós vamos ter também todo o amparo na área da saúde, se isso vier a acontecer como estão anunciando? E depois que tudo isso acabar, será que vai existir muito desemprego? Será que vai existir muita pobreza espalhada no mundo e no Brasil? Então a gente não sabe o que isso vai trazer. Mas aqui eu trago uma palavra de Davi, e essa palavra é para os nossos corações, porque o Deus que Davi servia é o mesmo Deus que nós servimos, e ele nos deixa assim algo tremendo dessa parte, porque ele trata muito do medo, como nós tratamos no último culto de Santa Ceia, que o medo ele nos paralisa, o medo ele nos deixa à mercê do inimigo. Mas ele trata do medo só como uma forma de exaltar a Deus para que aquele medo não sobrevenha. Ele fala muito de temor, de angústia, fala de falta, né? Tudo aquilo que talvez hoje nós estejamos enfrentando. Talvez aquilo que no nosso íntimo, né, nós temos essa preocupação. Existe um medo do que vai acontecer, existe uma angústia por não saber como lidar com isso, porque a angústia é isso, é quando você tem algo a se fazer, mas você não sabe de que maneira fazê-lo. Isso nos deixa angustiados, nos deixa apreensivos. Ele fala da falta, ele fala aqui, inclusive, de fome. Então a gente tem essa preocupação e das aflições. O que isso vai causar? Então a situação que Davi viveu, ela não é diferente da que nós estamos enfrentando hoje. E o que nós temos na Bíblia são formas de como passar por essas situações. E nesse texto em específico, nesse Salmo 34, Davi nos deixa um exemplo prático, porque aqui não foi algo que alguém viveu, não, ele viveu tudo isso. Ele viveu essa angústia, ele viveu essas aflições, ele viveu esse medo, mesmo sendo aquele rapaz todo corajoso que enfrentou Golias, matou o leão, matou um urso. Mas independente da pessoa, da sua fortaleza, independente das suas habilidades, o medo sempre vem. Por isso que nós temos que saber combater esse medo, saber combater as aflições que se achegam a nós. E só existe uma maneira como Davi nos orienta, é através de Deus, a confiança plena em Deus. Olha o que ele nos fala no Salmo, no versículo 4, ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque quando nós buscamos a Deus, nós entendemos a pessoa de Deus na nossa vida, o medo ele fica subjugado. É como aquele pai que está segurando a mão de um filho. O filho pode ter medo de andar num lugar que não tem ninguém, vamos supor, vai passar numa trilha no meio do mato. Mas se ele está segurando a mão do pai, ele está tranquilo.
ele sabe que o pai vai defendê-lo, o pai vai orientá-lo, ele não está perdido. Se ele passa num lugar escuro, num lugar sombrio, mas ele está segurando a mão do pai, ele vai tranquilo. É assim que nós temos que nos sentir com Deus, saber que Deus é conosco. E quando ele diz, busquei ao Senhor, porque nós temos que buscar, nós temos que entrar na presença. E aí ele diz que livrou-me de todos os meus medos, ele ficou com ousadia, ele ficou com esperança, ele ficou com a fé fortalecida para combater todos os medos. Ele vai mais longe, olharam para eles e foram iluminados, e o seu rosto não ficaram confundidos. Sabe o que é isso? Quando nós temos tristeza, quando nós temos temores, quando nós temos medo, a nossa alma, ela se escurece. Nós não temos direção a seguir. Mas quando nós temos a presença de Deus, ele diz aqui, olha, que foram iluminados. Sabe, aquele caminho que se abre, aquela luz que se acende, aquele caminho que é direcionado. Nós não ficamos confundidos, nós ficamos certos naquilo que nós temos que fazer, da maneira que nós temos que fazer. E aí no versículo 6 ele fala, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. E quando ele diz, clamou esse pobre, porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós deixamos de ser aquela pessoa que nós somos na sociedade. Talvez na sociedade você tenha uma posição de excelência. Talvez na sociedade você seja visto como uma pessoa que resolva problemas. Talvez na sociedade você seja visto como o provedor da sua casa. Talvez na sociedade você seja visto como o líder no seu trabalho. Mas aqui ele está dizendo, olha, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós nos esvaziamos de tudo que nós somos. E nós ficamos pobres. Pobre é aquele que não é nada. Mas ele não está dizendo que eu não sou nada. Não, nós nos colocamos na presença do Senhor dessa maneira. Nós nos esvaziamos de todo aquele nosso ego para entrar na presença do Senhor, porque sabemos que é só Ele que pode nos socorrer. E aí ele diz, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre ouve o necessitado. O Senhor sempre ouve o clamor daquele que o busca. E os salvou de todas as suas angústias. Como eu disse, angustiante é o que nós estamos passando agora. Que a nossa alma está nessa angústia, de não saber qual é o futuro, de não saber qual a solução devida, qual a forma correta, o que vai acontecer depois de tudo isso. Mas aqui, quando nós buscamos ao Senhor, o nosso coração não fica mais angustiado, você não fica mais temeroso com as informações que são dadas. Nós não vivemos mais através das informações, ou do momento, ou das circunstâncias, mas nós cremos que nós temos um Deus que nos livra de todas essas situações. E é isso que Davi estava passando para as pessoas, estava, dando um exemplo prático do que foi a vida dele, e em todos os momentos, nesse momento de tristeza, nesse momento de temor, nesse momento de angústia, ele se agarrou em Deus. E é isso que nós temos feito, eu tenho certeza disso. Você aí na sua casa, quando tem orado, quando tem clamado, você tem se achegado a Deus, você tem colocado as suas necessidades em Deus, e Deus vai te dar um coração tranquilo, aquela paz que excede todo o entendimento. Nem você talvez vai conseguir entender como é que você tem passado por algumas situações e o seu coração está em paz, porque é assim que funciona com Deus. Deus, ele nos concede, esse livramento de todos os temores, das angústias, do medo, porque é nele que nós confiamos, e quando nós confiamos em Deus, não tem pessoa melhor para ser a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas muitas vezes não que nos esquecemos, é que nós somos seres humanos naturais, e nós não exercitamos talvez tanto a fé, aquela fé que nós pregamos, aquela fé que nós falamos, aquela fé que nós exaltamos. Muitas vezes na nossa necessidade nós não buscamos essa fé como deveria, ou nós não cremos o suficiente, que da mesma maneira que Deus livrou Davi no momento que ele mais precisava, quando ele entrou no meio do inimigo, quando ele estava somente cercado de pessoas que com certeza queriam matá-lo.
Mas não foi as astúcias de Davi que o livrou, não, foi Deus que escondeu. Por isso que ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É assim na minha vida e na sua vida. O Senhor, por mais capacidade que você tenha, inteligência, talvez recursos financeiros, por mais que você tenha, o Senhor, quando você clama, Ele acampa os anjos dele ao seu redor, te livrando de todas as ciladas, de todas as astúcias do maligno, de todas as afrontas, de tudo aquilo que poderia tirar a sua paz, tudo aquilo que poderia trazer um medo, tudo aquilo que poderia, fazer com que a angústia ela entristecesse a sua alma. Ele coloca anjos ao seu redor para livrar de todas essas situações. E ele aqui é muito claro quando ele diz que os anjos acampam para nos livrar. Então não é a sua capacidade, não é o seu entendimento, não é a sua inteligência que livra você de situações adversas. O que te livra é a presença de Deus na sua vida através dos anjos, que a Bíblia diz que Ele daria a ordem aos teus anjos a nosso respeito. Por isso nós temos que acreditar, porque aqui Davi está dando um exemplo prático e está afirmando que isso é uma verdade. Ele viveu isso. E quantos de nós já não vivemos isso em alguma situação e depois nós acabamos até esquecendo ou achando que talvez não tenha sido a mão de Deus, talvez tenha sido algo, do natural que fez com que eu passasse por aquela situação e hoje eu estou em pé novamente. Não, nós temos que crer que cada situação que você passou, cada momento de dificuldade, foi Deus que te livrou, que te guardou, porque quanto mais nós entendemos isso, mais nós damos essa ênfase a louvar, a glorificar e exaltar, mas com o nosso coração. Porque muitas vezes nós louvamos a Deus, glorificamos e falamos do nome do Senhor, com muita graça até, mas o nosso coração talvez não tenha se alegrado tanto, porque nós não colocamos aquilo que nós vivemos para fora. Nós não entendemos que aquilo que nós já passamos foi Deus que permitiu e foi Deus que nos livrou, e se nós estamos em pé hoje, como Josué falou, até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado e vai continuar nos guardando se nós entendermos o quanto que Ele é por nós, o quanto que Ele se preocupa conosco. E aí ele vem no Salmo, no versículo 9 e diz: temei ao Senhor, vós, os santos, nós que já somos santificados pelo Senhor Jesus, pois não tem falta alguma aqueles que nele o temem. Olha o que está dizendo, você não vai passar privação nenhuma, você não vai passar nenhuma dificuldade, Deus vai suprir a todas elas. Deus vai fazer com que você passe por esses momentos de dificuldade, mas com os anjos dele acampados ao seu redor, na sua casa, guardando, provendo, sustentando, ele vai ser o provedor, independente do que aconteça. Por isso que nós não temos mais angústia, nós não temos mais que nos preocupar com o que vai ser o futuro, porque independente do que vai ser, nós temos um Deus provedor que vai nos guardar, que vai fazer com que nós estejamos firmes, fortes, alicerçados nele. E aqui ele diz uma coisa interessante, no versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Ele está reforçando o versículo 9, e está dizendo, olha, o filho dos leões, o que ele está dando um exemplo, o leão é o rei da selva, o leão é o mais poderoso entre os animais, mas mesmo assim, com toda a sua força, com todo o seu poderio, os filhos dele, de vez em quando, passam fome. Sabe o que ele está dizendo? Que o mais forte dos homens, o mais rico dos homens, o mais poderoso dos homens, a sua descendência pode ter dificuldades. Ele pode passar por dificuldades. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, ele fala que, diferentemente dessas pessoas, nós não teremos falta alguma, porque o Deus que nos provê é um Deus poderoso. Ele é muito mais poderoso do que qualquer leão, ele é muito mais poderoso do que o mais poderoso dos homens na terra. E é isso que nós temos que entender, e é nele que nós temos que nos guardar, é nele que nós temos que nos refugiar, é nele que nós temos que entender que tudo é sua permissão. E se ele está permitindo passar por essas situações, é porque ele quer nos ensinar. Nós temos que sair, assim como Davi, quando voltou para Israel, ele voltou muito mais forte, muito mais confiante, não nele, mas em Deus.
porque ele creu que foi Deus que livrou ele de toda aquela situação. Então, quando ele volta com mais ousadia ainda em Deus, com mais entendimento, com a sua fé fortalecida em Deus. E eu creio que é assim que Deus espera que nós passemos por essa situação. Hoje, essa situação de medo, a situação de angústia, de temor, da falta de alguma coisa, ela pode até vir, começar a rondar o nosso espírito, a nossa alma. Mas quando nós entregamos tudo para Deus, nós nos fortalecemos nele, nós nos agarramos nele e nós clamamos a Ele para que nos livre, que nos salve, que venha ao nosso encontro, com certeza nós passamos por isso e vamos sair fortalecidos. Quando nós olharmos para trás e vemos que puxa, houve problemas, houve situações com muitas famílias, infelizmente, nós nos compadecemos e inclusive nesse momento nós até ajudamos a elas, mas como Deus é poderoso, porque Ele nos livrou, Ele nos colocou em lugares altos para que nós não fôssemos acometidos de nenhuma falta. É isso que, quando você orar, você tem que ter essa certeza, assim como Davi tinha. E ele diz no 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não tem como nós olharmos para essa palavra e não buscarmos em nós também esse tipo de refúgio. E aí no 19 ele diz, muitas são as aflições dos justos. Veja que ele fala que o justo não deixa de ter aflições. Mas, quando nós estamos em Deus, Ele diz, o Senhor o livra de todas. Não há nada que eu e você venhamos a passar, que Deus não pode nos livrar, que Deus não vai nos sustentar e que Ele não venha com o seu socorro no momento certo, no momento devido. Ser crente em Cristo Jesus não nos livra de termos angústia, não nos livra de passarmos por tribulações, mas temos uma garantia em Deus que Ele vai nos livrar porque Ele vai estar conosco. E eu queria só deixar mais uma reflexão desse texto, porque ele diz algo tremendo, quando ele fala assim, para que as pessoas olhem. Deixa eu ver aqui onde é que está, para você, no versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está pregando para alguém. Ele está dizendo assim, ó, provai. Sabe esse Deus que me livrou de todos esses temores, que me livrou das angústias, que me salvou no momento que eu mais precisava? Provai desse Deus, ele está dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Olha que interessante que Davi, ele está aqui pregando, falando assim, olha, sabe esse Deus que eu sirvo? Sabe esse Deus que me sustenta? Sabe esse Deus que eu glorifico, exalto, que eu clamo, que eu canto esse Deus? Sabe esse Deus que está sobre todas as coisas? Provai dele, assim como eu provei, e vê o quanto que ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está se expondo, ele está dando um exemplo da sua vida como um livro aberto. Assim como Paulo deixou na sua palavra que nós temos que ser a carta viva do Evangelho, Davi aqui estava sendo a carta viva da presença de Deus na vida dele. E será que nós temos essa condição de falar isso hoje para os nossos familiares? Olha, provai esse Deus que eu estou servindo, porque quando eu estou passando alguma tribulação, quando eu estou na angústia, ou quando eu estou com medo, eu me agarro no medo, na angústia, no temor, na aflição, e esqueço desse Deus maravilhoso, desse Deus que Ele pode me livrar de todas elas, e eu fico murmurando, eu fico reclamando, eu entro na vibe do mundo, que todo mundo está reclamando, todo mundo não sabe o que acontece, todo mundo está temeroso. Se eu entro nessa onda, eu não estou dando valor a esse Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele estava dando um exemplo daquilo que ele viveu e que nós possamos ser assim também. Quando nós falarmos de Deus, quando alguém vier com um problema, quando você se achegar pessoas que estejam passando até aquilo que nós estamos passando, mas vai ver em nós que nós passamos de uma forma diferente. Nós passamos com paz,
embora tenha dificuldade, embora o temor às vezes toma conta, mas aí a nossa fé supera esse nosso medo. Quando a angústia começa a vir, nós sabemos que temos um Deus que nos livra de todas essas angústias. Isso faz com que nós sejamos pessoas mais ponderadas, pessoas mais sóbrias, pessoas que têm uma direção mais firme a seguir. E quando as pessoas que estão ao nosso redor veem isso em nós, elas provavelmente vão querer se achegar a nós e saber como é que você consegue, quem foi o médico que te orientou, né? Talvez o psicólogo que te orientou, para que nesse momento você tivesse essa serenidade. Não há médico, não há psicólogo, há Deus. E é isso que nós temos que pregar, que as pessoas podem se achegar, que esse Deus que fez na minha vida vai fazer na sua. Agora, se nós não vivemos isso, como é que nós vamos pregar isso? Se nós não nos envolvemos com Deus dessa maneira, como é que nós vamos apresentar esse Deus dessa maneira? Amém? Que você leia várias vezes também esse Salmo 34 da sua forma íntegra e você vai ver o quanto que Deus age, o quanto que Ele agiu e o quanto que Ele vai permanecer agindo na vida daquele que o busca. Amém? Que nessa noite nós possamos cada vez mais buscar a Deus e Ele nos livrar e fazer com que nós venhamos a passar por esse vale sem nenhum tipo de problema. Amém? Vamos orar, entregar esse momento na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pela Tua palavra. E que seja o Senhor abençoar a cada vida, a cada lar representado, guardando, provendo, sustentando, livrando, Senhor, de todos os males, de todos os temores, de todas as angústias, de toda a falta, porque o Senhor é o provedor, o Senhor é que nos sustenta, que nos guarda e que nos provê. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados, fica com o meu abraço, um abraço da Roseli e que a vida e o lar de cada um de vocês sejam cada vez mais abençoados. Amém? Deus guarde.